Olá, pessoal! Hoje vamos falar de pesquisas qualitativas, com o tema História de Vida. O nosso grupo é Abordagens Coletivas. A pesquisa qualitativa, ela preocupa-se com os indivíduos e seus ambientes. Também preocupa-se em retratar a perspectiva dos participantes, qual o significado que eles atribuem às coisas e à vida. O pesquisador é o principal instrumento da pesquisa qualitativa, sendo que o ambiente é a principal fonte de dados. A história de vida é uma das modalidades do estudo em abordagem qualitativa. O termo história de vida foi proposto por Denzin, um sociólogo americano, no ano de 1970, com o termo The Life History, história ou relato de vida, que é aquela que designa a história de vida contada pela pessoa que vivenciou. O importante, então, é o ponto de vista de quem está narrando. Outro termo, também definido por Denzin, foi The Life History, ou estudo de caso clínico, que além da própria narrativa da pessoa, inclui todos os documentos que possam ser consultados da vida dessa. História de vida é a história contada por quem vivenciou. Dessa forma, esses tipos de estudo têm como objetivo aprender e compreender a vida conforme ela é relatada e interpretada pelo próprio autor. O pesquisador sai então do seu pedestal de dono do saber e entra o sujeito com o relato de seu ponto de vista, com o que considera importante sobre sua vida. Por meio de histórias de vidas individuais, é possível caracterizar a prática social de um grupo. Histórias de vidas individuais são sempre relatos de práticas sociais, das formas com que o indivíduo se insere e compreende e atua no mundo e no grupo do qual ele faz parte. O sujeito não só relata sua vida, ele reflete sobre ela enquanto conta. Dessa forma, a avaliação é realizada pelo sujeito e não pelo pesquisador. No método História de Vida, ele ressalta o momento histórico vivido pelo sujeito. Os relatos de vida são fatos históricos. Assim, o cotidiano das pessoas é relatado por meio de suas histórias de vida. O cotidiano é entendido como o momento em que é recebido. A vida cotidiana, portanto, é caracterizada como o lugar das negociações do acontecimento pelos seres humanos. Nesse tipo de estudo, história de vida, no qual os relatos são do cotidiano, o pesquisador terá seu olhar dirigido para uma dimensão, uma família, um grupo social e identificado pelas práticas sociais que elabora. As histórias de vida não falam sozinhas, portanto, é necessário inseri-las no contexto em que elas se desenvolvem. Assim, todo o conjunto de significações que formam a vida cotidiana. Para estudos na área da saúde, a história de vida ajuda na aproximação do pesquisador com os sujeitos do estudo, procurando escutá-los e não apenas tratá-los como simples objetos de pesquisa. O profissional que atua na assistência não deve apenas priorizar o desenvolvimento das técnicas e o domínio do conhecimento técnico-científico. Atualmente, é necessário preocupar-se com a subjetividade nas relações profissionais e sujeitos. Dessa forma, é através das análises das práticas diárias dos indivíduos que se pode chegar a uma compreensão da dinâmica, da personalidade de uma pessoa ou das características e atitudes de um grupo social. O sujeito, ele deve ser abordado do modo mais aberto possível durante os relatos de história de vida. É importante que o pesquisador deixe o pesquisado falar sem intervenção,
ou com o mínimo de intervenção. Ressalta-se assim, então, a dificuldade na atitude de ouvinte do pesquisador, que não pode interferir nem opinar durante os relatos. O número de relatos colhidos dependerá da qualidade das informações obtidas. O ponto de saturação será quando os relatos começarem a se tornarem repetitivos. À medida que as pessoas relatam sua vida, elas estão refletindo sobre elas. Dessa forma, quando o grupo começa a repetir muitas informações, se chega ao ponto de saturação, momento em que a pesquisa deve parar para ser analisada. Dessa forma, esses tipos de estudo, histórias de vida, são importantes. Eles valorizam a relação dialógica entre os sujeitos, ajudam na maneira de interagir com a subjetividade do outro, importantes para o estabelecimento de uma relação de cuidado mais efetiva. É evidente a necessidade de substituir um cuidado centrado na doença para um cuidado centrado na pessoa. Assim, o primeiro passo é ouvir o que o paciente tem a falar, seus desejos e anseios, para posteriormente tratamento. Obrigada, essa foi a apresentação do grupo Abordagens Coletivas.